No bloco de perguntas, você também atua no âmbito municipal, né? E a gente acredita-se que deve existir muitas dúvidas também, concernentes a impostos, PTU. Quais têm sido essas perguntas frequentes que você recebe na sua área de atuação? Hoje eu trabalho na Secretaria de Indústria e Comércio do nosso município de Itaperuna e a gente lida hoje lá também com a sala do MEI, que é a sala do empreendedor, e o REGIM, que é o cadastro econômico. E lá é onde você tira seus boletos de taxa de localização, ISS, que é o imposto sobre serviços, né, que a maioria, que é os taxistas, os feirantes, que eles têm a sua inscrição no CPF. Então, realmente, surgem muitas dúvidas sobre, que taxa de localização é essa? Taxa do alvará, que hoje o microempreendedor, ele é isento dessa taxa, entendeu? Ele tem lá a sua inscrição municipal, o seu alvará, mas ele não paga esse valor. Agora, a taxa de localização para a pessoa jurídica e para a pessoa física, ela existe, e os valores variam, né, entre as atividades, o local, enfim. Nossa, que legal, cara. E, Mariana, voltando até um pouco sobre as empresas, você percebe que elas têm tido dificuldade nesses últimos anos, cara? Nas suas aberturas, nas suas continuidades, assim, elas têm cumprido com seus deveres? Você acha que eles têm se embolado dentro do jogo? Qual a sua opinião? Eu acho que sim, Irlan, porque o principal problema é, às vezes, a pessoa não ter contador ou então não realmente abrir mão, né? Por conta, geralmente, da redução de custos, enfim. E aí, quando ele vai, talvez, já tem muitos problemas, por exemplo, do cliente querer emitir nota e não conseguir. Aí ele vai procurar o contador. Quando ele vai procurar o contador, aquele monte de declaração sem entregar. Por quê? Ele quis reduzir um custo de um lado, mas talvez do outro vai ter que pagar mais, porque essas declarações, essas faltas de declarações, elas ocasionam multas. E aí é uma empresa que às vezes já estava com uma situação já financeira ruim, vai ficar pior. Então, hoje você realmente precisa de uma boa contabilidade para reduzir o custo da sua empresa, para você não acontecer isso. Nossa, Mariana, a gente percebe, isso eu posso dizer com propriedade, né? Que algumas contabilidades não dão aquele amparo que as empresas, os profissionais, os comerciantes precisam. Como você trabalha com isso dentro da sua carreira? É um desafio muito grande, porque a gente precisa conciliar a entrega das declarações, das obrigações acessórias, que a gente chama, manter ali a questão dos financeiros, dos relatórios e ainda prestar essa assessoria, né, essa consultoria. Hoje, com a questão da informatização, dessa atualização toda digital, ficou um pouco mais fácil para os contadores, porque a gente presta a contabilidade consultiva, né, que a gente chama. E eu costumo fazer no meu escritório o seguinte, dependendo das empresas, a gente se reúne uma vez no mês, eu vou no cliente, ou ele vai no escritório, ou a gente se reúne em outro lugar, o que for mais fácil para ele, para a gente fazer os alinhamentos. Até mesmo eu tenho um exemplo de um cliente que veio para mim há pouco tempo. Ele tinha algumas coisas pendentes lá da outra contabilidade que ainda não tinha finalizado. E aí o que a gente fez? Combinou, sentou um dia e a gente alinhou tudo. Eu tenho um checklist hoje no meu escritório para manter a empresa toda regularizada, o que ela precisa. E é bem grandinho, sabe? É muita Nossa. coisa. Então, por isso que eu preciso ter esse contato com o meu cliente e ele ter essa liberdade comigo. Porque vai ter dia que ele vai lembrar daquele documento que não enviou, que eu já cobrei algumas vezes. Enfim, então a gente precisa estar disponível, né, para poder atender. E eu também costumo fazer reuniões semestrais para saber o que o cliente está esperando para os próximos meses. E, inclusive, eu estou nesse momento lá no escritório, de sentar e ver o que você pretende fazer nesses próximos 6 meses. Eu tenho um cliente que ele quer agora entrar na parte de fabricação. Ele quer fabricar o próprio produto que hoje ele apenas vende. Então, a gente já está sentando, alinhando, verificando tudo isso. Para fazer essa modificação. Essa inclusão, né, dessa atividade local, para verificar que entra a questão do zoneamento também da prefeitura. Então, é bem detalhista. Nossa, e vamos lá, então. Vamos ter que cortar a Mariana
profissional que atua na prefeitura, né? Dentro do município. Como tem sido essa, como é que eu vou explicar? Essa ponte, né, que existe contadora, cliente e prefeitura. Como tem sido, na sua opinião? Olha... Porque, né, daí as pessoas trazem, quando procuram um contador, muitas vezes, você disse, já tá cheio de bombas, né? Sim. Já cheio de problemas, entendeu? É raro alguém que procura, talvez, com tudo limpinho, começar do estágio zero. Assim, você encontra muita dificuldade? Como que isso é? Não só nesse ano, mas no decorrer dos anos, porque existe essa dificuldade? Conta pra gente. Então, hoje, na verdade, eu não encontro mais essa dificuldade, eu vejo isso até mesmo como uma facilidade. Por quê? Hoje eu trabalho num local onde é o local que os contadores procuram para regularizar a sua vida. Sim. Né? Então, assim, para mim, eu já conheço os trâmites, então eu já sei, eu não preciso mais ficar indo no local, já sei como que funciona. Então, para os meus clientes, tem essa facilidade. Ele chega, eu preciso disso. Não, eu já sei como é que funciona lá. É assim, isso que a gente vai precisar. Então, já diminui um pouco essa dificuldade, sabe? Nossa. E, Mariana, a gente percebe também que existem muitas empresas, voltando até o âmbito de micro, né? Pessoas abrem e largam aquilo de lado, né, cara? Quais são os riscos que as pessoas podem vir se agravar sobre suas vidas? Olha, o risco é muito grande, né? Por conta... Hoje, vamos colocar uma empresa que ela não entrega suas obrigações mais, dependendo do tipo jurídico dela, ela vai ter multas, né? De falta de declarações, ou talvez deixe às vezes... Porque quando deixa de lado, costuma deixar um débito também ali pendente. E isso vai para o CPF. E chega ao ponto de talvez bloquear suas contas por conta disso. E o microempreendedor... Ano passado, inclusive, que foi assim, uma leva muito grande de desenquadramento. E o que seria isso? A pessoa ela ser excluída do regime do MEI, ela largar de ser MEI sem ela saber que ela largou de ser. Olha que situação. E aí, quando ela foi ver, ela já estava lá como lucro presumido. Uma pessoa que nem precisava ter contador passou a ter obrigatoriedade de ter, entregar suas declarações com atraso e ter que correr para baixar aquele CNPJ, nem poder usá-lo mais. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que eu lido, principalmente até no meu distrito, eu vou pegar até Retiro do Muné como exemplo. No nosso distrito, lá, nosso amado distrito, que tá uma gracinha. Eu sou apaixonada em lugar. Inclusive, eu tenho muitos clientes de lá, tá? Nosso distrito é muito lindo, gente. Ontem foi a inauguração do Eu Amo Retiro e foi lindo. Nosso distrito tá cada dia melhor. Parece que a luz agora abriu sobre o Retiro. Gente, voltando ao assunto. Eu conheço muitas pessoas do meu distrito, também de Coronel Venâncio, que é uma outra parte do meu coração, que eles eles têm pequenos negócios para pequenos mesmo, assim. Aquela pessoa, vou pegar um exemplo, aquela pessoa que é uma boleira, entendeu? Ela não tem, assim, um grande faturamento, só que ela abriu por segurança e também para quê? Para poder fazer seus depósitos direitinho, poder fazer o lançamento no INSS. Como funciona a ser dessas declarações? Uma pessoa que não tem grande faturamento, assim, não presta entrega para empresas, para comércio, para supermercado. Como isso funciona, Maria? Ela só atende assim, o Irlã quer no final de semana quer fazer um bolinho, vai lá e vende pro Irlã. Como que isso funciona? Porque eu percebo muitas pessoas preocupadas com isso, entendeu? Ela tem a opção de atuar, né, como pessoa física por conta dos faturamentos. Mas aí ela pode encontrar na situação, talvez, de uma declaração de imposto de renda, e aí entra outra particularidade. Mas o que eu aconselho para aquela pessoa que está atuando, que ela está exercendo uma atividade econômica, querendo ou não, aquilo se enquadra como uma empresa. Então, o meu conselho para essa pessoa que faz bolo em casa, ou que faz pipoca gourmet, doce, enfim... é abrir o seu microempreendedor e poder ter a possibilidade de emitir nota fiscal, porque por mais que às vezes a empresa não compre, mas às vezes a pessoa física ela requer nota. Então ela ter o poder disso. E não necessariamente ela vai, eu tenho que ter o contador com urgência para isso. Hoje os municípios eles têm as salas dos empreendedores que prestam esse apoio nessa abertura do CNPJ, talvez na emissão de um alvará, de nota fiscal, entendeu?
Nossa, que legal, cara. E Mariana, você falou agora talvez um dos nomes mais sombrios do Brasil, né? Que é o famoso, até a gente chamar nosso próximo comercial, o famoso imposto de renda, cara. É um algo que tira muito brasileiro, acaba com o sono de muito brasileiro, né, cara? Eu mesmo estava te perguntando isso antes de começar o programa aqui, que às vezes é um algo assim muito sombroso, né, cara? Tipo assim, se cair, vamos supor, 20 mil na minha conta de Pix, por pessoas assim, existe preocupação. Vou ter que declarar isso? Como é que isso funciona, doutor? O imposto de renda hoje assombra muita gente. Na época da declaração, então, quando os contadores estão todo mundo ali postando e passando no aí que é a época que vocês assombram a gente, né, cara? É porque a gente não dorme. A realidade é essa. Surgem muitas dúvidas, porque às vezes a pessoa não tem ali pega o informe de rendimentos, que é a informação que a empresa te passa quando você é um CLT. Você pega a informação ali, deu o total de rendimentos 38 mil. Ok, 38 mil, se você olhar as regras do imposto de renda, você não é obrigado a declarar. Esse ano o valor foi de 40 mil anual. Mas aí você tem que pensar, se você tiver uma outra renda, somando com essa, talvez passe a obrigatoriedade. E aí é nessa que você precisa de uma consultoria para verificar. Porque o Pix hoje em dia é uma facilidade e é o que a maioria dos brasileiros usam. E o governo está ali por trás, ele tem acesso a tudo isso. Então ele vai identificar a sua fonte de renda. Antes de você prestar, porque o imposto de renda, ele é para você prestar informação para o governo sobre o valor que você recebeu. Mas antes de você informar, ele já sabe. Que é um dos motivos hoje de malha fina. Que você acaba recebendo uma cartinha em casa do leão, né? Que o leão te pegou. Que você deveria ter declarado e não. Então é muito importante ter essa atenção, igual o caso da boleira. Às vezes essa boleira que você citou aí, que não tem o CNPJ, ela atua como CLT. E aquele Pix aí dos bolos que cai na conta dela, somado ao CLT, ela precisa declarar. Porque não são rendimentos apenas tributáveis, tem os rendimentos de pessoa física, aluguel, por exemplo. É algo que muita gente só nega, mas que você precisa informar. E o imposto de renda não tem só essa parte ruim de assustar, né? Então, esse caso do aluguel, é até onde, mais ou menos assim, acho que é o teor da minha pergunta. Claro que você já esclareceu tudo bem demais. Mas assim, Mariana, até antes de chamar para o nosso primeiro, mais um comercial, quero dizer. Vamos supor assim que, vou pegar até a Mariana Boechat como exemplo, gente. Você tem 5 aluguéis e você não declarou isso. 5 pessoas diferentes fizeram pagamentos próximos aos mesmos valores. Vamos supor, 5 pagamentos de R$500. Eles desconfiam, eles calculam isso, que isso possa ser um rendimento seu ou não? Você acha? Com certeza, eu acho que sim. Hoje eles não conseguem, na verdade, pegar todos, né? Todos os contribuintes, exatamente, todas as contas bancárias, eles ainda não ligam. Até teve ano passado, no finalzinho do ano, uma instrução normativa aí que assustou o pessoal sobre aquela questão do cartão de crédito, acima de 5 mil, quem recebia, a Receita ia identificar com mais facilidade. Sim, acho que deu aquele vídeo, sim, tô lembrado. Então, e quando é um valor fixo e um valor mensal que entra na sua conta, automaticamente você vai ligar que é uma receita que você está recebendo de algum local. Então, essa questão do aluguel ou outro Pix, às vezes você presta um serviço para alguma pessoa, vamos colocar um exemplo aí de marketing, por exemplo, de Instagram. Você paga ali um valor mensal para a pessoa e é um valor fixo. Então, aquele valor que vai entrando na sua conta, a Receita vai tendo um acesso. E quando você informa, e às vezes você não precisa pagar imposto sobre aquilo, é apenas uma informação. Entendeu? Porque, e sem contar que o imposto de renda é a principal declaração de renda que os bancos aceitam. Hoje tem empréstimo que você vai pegar que você não consegue sem um imposto de renda. Você às vezes tem que fazer só como isento para poder ter, porque ele sabe que você não pode mentir para a Receita Federal. Então ele vai acreditar na veracidade daquelas informações. Nossa.